Oi! Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Todos os dias tem vídeo aqui, hein? Vídeos novos, novinhos em folha. Não tinha antes, não é novo. Hoje a gente vai falar daquele assunto. Sabe o assunto? É que eu esqueço, quando eu penso nesse assunto eu esqueço o nome. É uma teoria aí que tá bem... Será que é? Que teoria que é? É uma teoria bem interessante, né? Que muita gente que pensa tá seguindo, né? Quando mais começa a pensar, fala assim, poxa, mas por que é assim? Por que é assado? Nossa, não faz sentido. E de repente começa a falar, poxa, mas... E quem normalmente discorda, ainda não viu. É muito interessante, porque normalmente a pessoa que discorda é aquela coisa, é como se falar que 2 mais 2 não são 4, né? Porque todo aprendizado moderno, aritmético, né? Foi baseado nisso, assim como a gente tem na física, né? Newton, tudo isso realmente é bem forte, Darwin, em teoria de evolução, tem tudo isso, né? E esse assunto, eu só esqueci o nome dele. Qual o nome? Ah, lembrei! Terra plana! Uhul! Terra plana hoje! Hoje, terra plana, hein? Vamos lá. O que a gente vai falar sobre terra plana hoje? A gente vai falar, na verdade, não sobre terra plana, mas a gente vai falar sobre nem a terra plana, a gente vai falar sobre gravitação universal, a lei da gravitação universal. Sabe por que eu tô gostando disso? Porque eu sempre gostei de física, né? Sempre assim. Meu pai era professor de física, foi professor de física, deu aula na Unesp e tudo, então a física é muito importante para eu estar aqui, né? Para eu existir, porque meu pai durante muito tempo deu aula de física na Unesp, deu aula em cursinho, então em casa eu tinha muitos livros de física e eu ficava lendo os livros. Eu sempre gostei mesmo, é um assunto que sempre me chamou atenção. Eu até fiz engenharia por causa da física mesmo, que era um assunto que sempre eu gostei muito, eu gostava. E meu pai sempre tinha muito livro, porque ele dava aula, então sempre ia acumulando livro, então eu realmente até tenho alguns ainda, mas os livros de física marcaram muito toda a minha vida em si, né? Então, até por isso que eu tô gostando tanto do assunto, porque você poder pensar sobre isso, né? E até às vezes realmente refletir algumas coisas que começam a não fazer no mundo atual, você começa a validar, né? E algumas coisas encaixam, outras não. Então é legal refletir nisso até para validar mesmo os modelos, todos, né? Que a gente aceita hoje. Então vamos falar sobre Terra plana e gravitação universal, lei da gravitação universal. O que é isso, né? Bom, a lei da gravitação, vou pegar uma fonte que todo mundo consiga consultar também, tá? A lei da gravitação universal afirma que 2 corpos possuem uma massa, tá? E ambos sofrem a ação de uma força chamada atração. Então assim, se eu tiver uma massa aqui, uma massa outra, um é atraído pelo outro, independente de onde esteja, tá? Então, você tem um vácuo absoluto, uma bolinha, outra bolinha. Essa bolinha vai ser atraída para outra. A Terra atrai a Lua atrai a Terra atrai o Sol atrai a Lua, Júpiter é atraído pela Terra, que é atraído por Vênus, que atrai o cometa Halley. A ISS é atraído pela Terra, assim como a Terra é atraída pela ISS. O passarinho voando atrai a Terra para ele, assim como a Terra atrai o passarinho voando. Por isso que ele pode cair, porque até se ele morrer ele cai, entendeu? Devido a essa lei, hein? É isso que está escrito. Bom, então é isso. Por uma força de atração mútua, então tipo assim, uma coisa atrai a outra. Quando o namorado, aquela pessoa que você conhece, uma pessoa que fica atraído, não é isso, tá? Tipo, fica atraído pela pessoa, não é isso, tá? Isso é outra coisa, isso é amor, tá? Muda numa proporção de suas massas inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Mas que loucura! Então é isso, tá? Um corpo atrai o outro, uma atração mútua, então uma coisa quer atrair a outra, uma puxa a outra assim para a outra, tá? Numa força que é proporcional às massas, uma coisa mais pesada atrai mais uma outra coisa mais pesada, tá? Uma coisa leve atrai menos uma coisa, um átomo atrai o outro com menos força do que um planeta Terra atrai a Lua, por exemplo. Nessa definição aqui, né? Proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros de gravidade, que diz o seguinte: quanto mais distante eles estão, quadrado da distância. Então, quanto mais distantes, essa força, ela é proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros de gravidade. Então, quanto mais distante, essa força atua menos, tá? Então, nesse conceito, tá? O que é o centro de gravidade? Tá? Falando rapidamente o conceito.
É o seguinte, o centro de gravidade é uma região de objeto, não precisa ser o centro, depende de cada formato de objeto, né? É uma região onde esse objeto está no equilíbrio absoluto, assim, se achar o centro de gravidade e colocar ele equilibrado ali, tipo, ele fica parado. Tá? A distribuição de massa é equidistante entre todos os lados dele, tá? Exemplo, uma chave de fenda não é no centro dela. Uma bola pode ser no centro, normalmente é no centro. Um quadrado normalmente é no centro, mas um objeto tipo assim, uma chave, ele pode ter uma borda mais densa. Então, cada objeto tem o seu centro de gravidade. Isso pode ser calculado, tá? Você consegue, tem equações de engenharia para cálculo de centro de gravidade, mas isso não importa agora, que a gente está falando gravitação universal. Vamos lá. Essa lei foi formulada pelo inglês. Ai meu Deus, chegou! E ele está em todas, claro, ele está, né? É ele, né? Isaac Newton! Senhor Newton, Isaac Newton, ou Isaac, aqui no Brasil, né? Algumas pessoas brasileiras, as coisas. Seu Isaac Newton. Senhor Isaac Newton, né? Em sua obra, Filosofia, aqui Filosofia Natural e Princípios Matemáticos, publicado em 1687. Então, nós estamos falando de um conceito feito em 1687, hein? 1500 foram as navegações, né? Então, que descreve a lei da gravitação universal e as leis de Newton, tá? Então, olha que interessante, nós estamos falando de um pensamento de 1687, né? É um pensamento... Será que as coisas não evoluíram, nada evoluiu desde lá, né? Bom, não sei, talvez hoje, né, possa o conhecimento e ainda evoluir, né? As três leis dos corpos em movimento se assemelham como fundamento da mecânica clássica, tá? Então, Newton hoje, ele é o fundador da mecânica clássica, tá? A mecânica clássica, vou dar um exemplo prático, tá? A gente aprende na escola que F, força, é igual a massa vezes aceleração, beleza? F igual a MA, tá? No estudo de mecânica clássica, você aprende que F é igual a dV. Quando você. Só falar, tá? Quando você aprende a mecânica de Newton, né? A força ela passa a ser F igual M dV dt. A aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. Então o que diz? Diz o seguinte, que um objeto que está em movimento, ele pode perder massa também. Então complica-se um pouco. Então a massa também se perde no tempo. Então, exemplo, um carro está em movimento. De repente ele está em movimento, alguém joga alguma coisa para fora do carro. E o movimento no cálculo, isso é considerado, tá? Começa a ficar um pouquinho mais complexo e a força se torna mais vetorial, tá? A gente abstrai isso para F igual a MA, mas tem mais coisa do que isso. A gravidade é uma força fundamental que age entre todos os objetos por causa das massas. Isso é a quantidade de matéria que são constituídos, tá? Então, a gravidade age sobre todos os objetos, por essa definição, com a massa que tem, que é a quantidade de matéria que tem o corpo. A gravidade também age em objetos celestes unidos e ligados. Isso se esses objetos forem assim, né? Porque nessa época nunca se tinha saído da estratosfera, né? Não tinha essa imagem fora, lá para cima. O Sol era teórico, né? A Lua era teórica. O domo, né? O domo era religioso, né? Nessa época, porque foi abolido o sistema geocêntrico do domo, né? Que também é usado muito no modelo da Terra, mais no modelo da Terra plana. O modelo de Newton, né? Já isso tudo foi abolido, porque de acordo com algumas observações, viram que o Sol estava extremamente distante da Terra e veio com tudo isso também a criação da famosa distância, anos-luz, né? Anos-luz é uma distância, né? Não é tempo, é distância. Então são anos viajando à velocidade da luz. Olha, e a velocidade da luz é tão grande que assim é impossível. Criou-se o impossível, né? Um ano-luz. Nunca mais. Tipo assim, você não vai ter tempo na sua vida de viajar, né? Você não vai ter. Você e todas as suas gerações nunca vão chegar lá. Né? Então, essa foi também essa coisa da coisa tão distante que é do impossível, né? A criação do impossível também. A gravidade mantém todos os objetos celestes unidos e ligados como gases quentes, contidos pelo Sol e planetas confinados em órbitas, tá? A gravidade da Lua causa marés oceânicas na Terra por causa da gravitação de objetos da Terra são atraídos pelo centro. Olha só, então toda a teoria está criada aqui, né? A teoria da distância infinita, a teoria da queda dos objetos, né? Porque eles têm massas, né? Os corpos caem, a força que a Terra, como ela é muito grande, né? O centro de massa dela atrai tudo para ela, né?
nesse ponto. E ao mesmo tempo, a Lua, por exemplo, ela atrai a Terra atrai a Lua. São muito grandes, mas a Lua nunca chega para cá. Por quê? Porque ela está em órbita. Então, essa velocidade de orbital joga ela para frente, nunca deixa ela chegar. Também, então nada explica-se tudo aqui, né? Bom, daí ele vai falar, olha aqui, ó. Ainda falar um pouquinho de história, mas não tudo, tá? Ainda que efeitos da gravidade sejam fáceis de notar, a busca de uma explicação para a força gravitacional tem embaraçado o homem durante séculos. Interessante, né? O filósofo grego Aristóteles empreendeu uma das primeiras tentativas de explicar por que os objetos caem em direção à Terra. Então Aristóteles já estava falando disso. Então é algo que a humanidade sempre discute, tá? Então, e é legal as mídias sociais por isso, porque tornam possíveis discussões que realmente marcam a história da humanidade. Não é simplesmente à toa, né? A discussão surge quando o modelo não parece mais certo, né? Vamos lá. Entre suas conclusões, a ideia dos objetos pesados caem mais rápido e leves, tá? Tendo posto essa concepção no século, Galileu e Galilei ganharam uma aceitação que basicamente o Galileu, por exemplo, qual foi a ideia? Cria-se uma região de maior vácuo e solta dois objetos para ver, porque eles iam assim, um chumbo cai mais rápido que uma pena, mas é que a pena tinha uma resistência do ar, né? O ar fazia uma cama para ela cair, já o chumbo caía mais direto. Então, tem várias pessoas que trabalharam Kepler aqui, depois vocês leiam com mais detalhes, mas não é o principal. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, da teoria da lei da gravitação universal mesmo, ó. Corpos de simetria esférica, simetria esférica, toda hora entrando esférica, né? Tudo esférico. E a gravitação, interessante. As partituras de corpos que possuem uma distribuição de massa simetricamente esférica, como estrelas, luas e planetas, tem que pôr tudo junto misturado, tende a se aproximar do centro de massa, assim um acumulado de poeiras cósmica tende a se aglutinar, começa a se aproximar de forma uniforme e se juntar. Então tudo tende a se juntar. Só que a Lua, ela nunca se juntou com a Terra, o Sol nunca se juntou com a Lua, com nenhum outro planeta. Nenhum planeta, nem uma Lua de nenhum lugar se juntou até hoje, né? Então tudo tende a se juntar, essa que é a teoria, porque uma força está atraindo a outra. A única coisa que não pode se juntar é essa órbita que joga para frente, vai girando, nunca, e as forças se equalizam ali pela essa distância, tá? Vamos ver um pouquinho disso. A lei da gravitação universal diz que duas partículas quaisquer do universo se atraem gravitacionalmente por meio de uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separam, né? Se corpos não são partículas ou não pode ser considerado como pontos materiais, a distância estabelecida entre elas deve ser medida em relação ao centro de massa entre elas. Bom, basicamente é isso, tá? Sistema basicamente é assim, ó. Força 1, força 2, né? Você calcula, você pega massa 1, massa 2 e aplica essa fórmula com essa constante, que ele chama constante gravitacional universal, tá? É 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton por metro quadrado, quilograma ao quadrado, tá? Então, a constante Newton tá aqui, a constante dele tá aqui, tá? Bom, tem a questão do Kepler agora, vamos ver aqui, ó. Kepler. O problema de Kepler é o caso especial, tá? No caso, tá? De dois corpos. Em que dois corpos interagem com força central que varia proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância. Esse problema resume-se a usar a segunda lei de Newton para escrever as equações, descobrindo que a trajetória do espaço, isso é força igual a G, mn r ao quadrado sobre r, né? Daí entra o sistema polar, que depois a gente vai fazer só sobre o sistema polar, que a gente usa o cartesiano, né? Que é x, y, z, e o polar a gente vai usar outras dimensões aí de cálculo, que é radianos, graus, é outro sistema de medidas. Então ele dá exemplo no sistema polar, tá? De tudo isso, eu queria colocar para vocês o seguinte. É uma teoria também, né? Então, essa teoria é bastante utilizada, tá? Da gravitação universal, que diz o seguinte. Ela só existe, só é praticamente visível, imensurável, com corpos monstruosos de planetas, o planeta Terra, a Lua, o Sol, né? Que estão muito distantes também. Então, assim, basicamente é o seguinte. A gente aumenta a massa e aumenta a distância infinitamente, até para anular tudo, né? Porque assim, a força, ela também tem um fator da distância dos corpos, né? O centro de massa entre uma coisa e outra. Mas na Terra, por exemplo, se eu chegar perto de uma pessoa, essa força eu não vou conseguir medir. Por quê? Minha massa é pequena.
É pequena, não dá para medir. Se um carro chegar perto do outro, você não vê eles se atraírem, né? Tem a força magnética, isso existe mesmo. Mas você não vê um carro atrair o outro na rua, você não bate, né? Só vai fazer sentido isso com planetas, com estrelas, e ao mesmo tempo os planetas estão tão distantes que não vai também fazer muito sentido. Tem a força, mas é tão pequena que fica quase impossível de medir. Então basicamente é uma força que ela existe, ela tem fórmulas, só que ela é tão difícil de medir, quando mede é tão distante, que o resultado é tão pequeno, que acaba ficando também tão muito, não tão, tá, mas a Terra é muito grande, então ela atrai tudo, ela atrai todo mundo para baixo, né? Ela vai atraindo todas as coisas para ela, porque ela é muito grande, ela manda, né? A Terra, a massa dela é tão grande que ela está atraindo, ela está atraindo o passarinho, ela está atraindo o avião, tudo que está ali, ela está atraindo para ela, né? Ok? Então é isso. Ao mesmo tempo, o avião, quando ele voa, ele está voando reto, né? Ele tá ali com o ar, né? Fazendo basicamente no ar, com a força do ar embaixo, e ele mantendo ele em cima, né? E se ele não for para frente, ele cai, né? Então, por quê? Porque a força da gravidade dizem que está atraindo ele para cá eternamente, tá? Ao mesmo tempo, a força do ar, de atrito do ar para mantê-lo no ar, é tão grande que a força da gravidade acaba sendo anulada ali, né? Então tudo na Terra cai devido a essa força pseudo-gravidade, mas ao mesmo tempo tudo é tão grande, tão distante, tão infinito, né? Daqui para o Sol é tão longe que essa força não vai atrair a Terra para o Sol nunca. Ou mesmo da Lua, as massas são grandes agora, mas ficou longe, entendeu? Quando ficou a massa grande, as coisas ficaram longe. E quando a massa é pequena, o grande atrai o minúsculo, como todo mundo, que aqui na Terra né? Um grão de areia minúsculo. Ou será que não? Você acha? Será? Né? Então, a força da gravidade está sendo discutida por muita gente, né? Tem a teoria é validada, é calculada, você consegue fazer cálculo, é só pegar as massas, distâncias e fazer cálculo, você vai ter números, só que são números que não são utilizáveis tanto assim. Então a ISS, por exemplo, está sendo atraída pela Terra, só que a velocidade orbital dela anula e acaba anulando e levando ela na órbita, né? Sempre, tá? Então, na Terra, basicamente, os pobres terráqueos pequenos, né? Um grão de areia, num lugar gigante e tudo muito distante, muito inacessível e muito impossível de ser validado, tá? Então é isso, tá? Modelo feito em 1600, muito tempo atrás. Então a gente falou um pouquinho sobre a lei da gravitação universal. Espero ter gostado. Todo um dia um vídeo novo no canal. Gostou? Deixa seu like, se inscreve aí. Ficou meio... Esses vídeos são mais físicos, assim. Não sei se todo mundo vai gostar. Não gostou? Pede o assunto, que é outro assunto a gente vai fazendo, tá? Pontual de análise de imagem, alguma outra coisa. Mas é legal complementar porque vai ilustrando e realmente fazendo a gente pensar como todas as leis físicas acabam envolvendo planetas, acabam envolvendo realmente terra esférica, né? Tudo é envolvido na própria teoria. A própria teoria já define a Terra esférica e tudo como esfera, e todas as massas calculadas e tudo isso calculado em esferas, né? E distâncias astronômicas mesmo, né? Realmente astronômicas, né? Tá? Um ótimo dia a todos. Se você tem um vídeo novo, fica ligado aí, já deixa like, manda pros seus amigos e vamos ver amanhã, tem um vídeo novo. E tem vários assuntos, hein? Tem assuntos bem legais. Assista os outros vídeos que vale a pena. Tem uns assuntos que você vai adorar. Tchau, tchau, tchau.